Agora, pessoal, quem é Marcos Santos? Marcos Santos é o seguinte: Marcos Santos é filho do saudoso ex-prefeito de Cruz das Almas, Lorival Santos. Fala um pouco dessa experiência como filho de prefeito, Marcos, pra gente, rapaz. Olha, primeiro que ser filho de um homem daquele que passou aqui, que Deus deu a oportunidade de ter uma convivência com 89 anos, partiu para a glória, a gente se sente honrado pela educação que ele, juntamente com minha mãe, que está em vida ainda, nos deu, nos orientou a ser sempre corajoso, humilde, né? E educado. Nós temos que ter educação com o próximo, mesmo porque nós estamos de passagem aqui. E ser filho de um ex-prefeito que realmente amou o povo, que amava a pobreza igual a ele, era incrível, porque era uma satisfação e um prazer de vê-lo atendendo aquele povo. Várias histórias. De simplicidade, rapaz. Muita simplicidade e muita gentileza. Muita gentileza. Homem de muita fé, né? E me lembro aqui, Roger, umas passagens assim muito, muito lindas dele, que era toda sexta-feira, ele mesmo como prefeito, ele saía ali distribuindo ali, ajudando a um com 10, com 5, com 20 reais, mas não deixava passar fome. Ele tinha isso no coração e não tinha como controlar isso dele, mesmo porque Deus estava orientando ele a fazer daquela forma. Ô Marco, diz uma coisa, vocês nasceram em Cruz das Almas, o Lorival Santos era crusalmense, essa parte eu confesso que eu não tenho conhecimento. Fala um pouquinho se você... Quantos irmãos, Marcos? Somos em 6 irmãos. 6 irmãos. São 3 mulheres e 3 homens. Eu sou o mais velho dos homens, tá? Hoje com 2 filhas maravilhosas, já independentes, formadas, trabalhando. Vários sobrinhos, temos aí uma média de 14 a 16 sobrinhos, tá? Netos, né? Meu pai tinha bisneto já, né? Com minha mãe. E nasci em Jiquié, na verdade, cheguei aqui praticamente com menos de 15 dias, em torno de 10 a 15 dias, incrível. Mas hoje me sinto cruzálense, essa terra me amou, me ensinou muita coisa e eu sou grato à Cruz das Almas pelas amizades, pelo povo, pela oportunidade de viver aqui. E Deus dá essa graça. Amém, de estarmos rapaz, aqui. Que bom. Mas na época foi que trouxe seu pai, a sua mãe, não é? Os seus pais, de Jequié, Cidade Sol, para a Cruz das Almas. Uma história, Roger, muito linda. Foi essa vontade dele de sempre... Ele sempre foi uma pessoa que pensava à frente do tempo. Então, meu pai teve grandes dificuldades, se formou, né? Aqui com quase 60 anos, já com 6 filhos, e veio ensinar num antigo SEAT, né? E ali ele sempre ele conversava conosco que, você tem ideia, os recebidos dele era a cada 3, 4 meses, para poder criar esses filhos todos. E minha mãe como professora do JB da Fonseca, né? Com muita dificuldade eles criaram os filhos, né? E ao mesmo tempo ele ingressou na UFBA, né, como professor. Mais uma vez ele deu mais um passo, que era chegar até a UFBA, depois deu mais um, que era criar uma empresa que desse assistência ao homem do campo. Não ficar só ali dando aula, mas buscando como atender, como chegar mais próximo do homem do campo, orientá-lo para ele poder ter uma cultura bastante aproveitável, solo, como plantar, como colher. Então ele criou a INDER, juntamente com alguns sócios. Depois ele ficou só ele e o professor Samuel. E aí tocou a ideia em quase todos os estados do Brasil. Empregou só daqui da nossa cidade e região mais de 400 pessoas. Caramba, rapaz. Muito técnico agrícola, muitas pessoas que estavam se formando ali no SEAT como técnico agrícola. Então a ideia tem muitos frutos hoje espalhados. E eu vejo muito isso até hoje, quando chego em alguns lugares a trabalho. Eu me surpreendo com pessoas que estão hoje com o seu comércio, que são as famílias formadas, porque passou pela INDER, passou pelo um ensinamento das pessoas que estavam ali, como meu pai, como o professor Samuel, e outros que também começaram junto com eles. Foi muito importante. Ele sempre foi um homem visionário, um pai maravilhoso, um pai honrado pelos filhos, pelos netos. Então, ele e minha mãe é algo assim que... muito bonita a história dele nesse sentido, de vir à Cruz das Almas, e depois ele, mais um passo ele deu, que era trazer um colégio com ensinamento diferenciado. Você lembra da época dos módulos, né? Então eu me lembro que eu estudava no Colégio de Cruz das Almas,
Então, meu pai fundou o colégio acadêmico com a visão diferenciada na parte didática, que era trazer professores renomados de faculdades, né, do governo, que já ensinava na UFBA com outra visão, e trouxe parcerias com grandes cursos em São Paulo, que já era uma outra situação, que foi o objetivo na época, que trazia os módulos. Então, a gente não usava mais aquele mundo de caderno, já era só o módulo. Módulos. Então, isso foi impactante aqui na cidade. Então, ele sempre foi uma pessoa visionária nesse sentido. Visão de águia, viu? Visão. Na frente do tempo, como você colocou. É.